Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui. Estou aguardando o pessoal entrar. Estou entrando. Caiu. Aí, filho, senta lá. Vou colocar para o Zoom. Gente, eu já estou aqui, só estou esperando o pessoal voltar. O povo está um pouco calmo. Eu vou até aproveitar, Jéssica. Eu vou começar com a sua pergunta, tá? Porque o pessoal tá lento. E aí a gente retorna Tá bom, daqui a pouco, tá bom? Então, ali só, tá bom. deixa eu começar. Eu vou a partir da sua pergunta. Para isso, inclusive, eu vou voltar aqui. Deixa eu ver. Acho até que não precisa voltar, não. Qualquer coisa você me fala que eu volto em termos de imagem. Olha só, eu vi aqui a Jéssica, até vou colocar para todo mundo que está acompanhando entender o que eu vou responder. Seguinte, foi uma pergunta da Jéssica a respeito lembra quando eu apresentei vocês os ossos pneumáticos, aquela região onde nós observamos os seios, região dos seios paranasais, né? Aí eu fiz aquela associação que de fato a gente tem ali naquela região a possibilidade de, na hora que a gente tem problemas respiratórios, ter um aumento, uma quantidade ali de secreção que possa acumular naquele ambiente, tá bom? De fato, realmente quando a gente tem, e aí só uma questão, quando a gente, qualquer que seja o motivo, né, às vezes a gente possa vir a ter um resfriado relativamente simples, é até estranho falar disso numa época de Covid-19, né? Mas, por exemplo, em situações corriqueiras no nosso dia a dia, nós possamos vir a ter resfriados, gripes mais simbólicas, que a gente venha a ter, que a gente tem um desconforto, mas passa adiante, né? Bem, nós sempre temos, quando a gente tem esse processo, é muito comum a gente vir a ter secreção nasal, né? Inclusive, logicamente, às vezes com a presença de catarro, que é aquela secreção amarelada, que inclusive a própria coloração ela é muito importante de ter o acompanhamento, né? Entre uma mais translúcida ou às vezes uma mais amarelada, às vezes chega até uma coloração esverdeada. Isso normalmente eles perguntam quando a gente vai ao médico ou quando isso se trata, por exemplo, das nossas crianças, porque é muito comum criança ter esses episódios, a gente leva ao pediatra e aí eles nos perguntam sobre isso, não é? Bem, então é porque quando qualquer tenha uma atuação em relação ao sistema respiratório, a gente sempre tem um aumento da produção de muco, tá? Só chamando a atenção aqui, eu estou vendo que agora está entrando uma galera. Gente, eu estou respondendo a Jéssica, tá? De uma pergunta que ela me fez, até mesmo para poder esperar vocês voltarem e a gente dar continuidade.
Bem, então, Jéssica, quando a gente está ali com aquele processo respiratório afetado, a gente tem um aumento de produção de muco, e aí é visível, a gente percebe ali aquele nariz com secreção nasal, que a gente precisa constantemente fazer higiene, e é muito comum realmente nas nossas crianças. Tanto porque elas são mais susceptíveis, às vezes, a terem mais episódios de resfriados, né? Como às vezes até mesmo por questões alérgicas, porque também é muito comum poder promover isso em função de uma alergia, né? Aqui em casa mesmo eu tenho a minha Clarinha também, igual na hora que você falou do seu filho, Jéssica, eu tenho aqui em casa, Clarinha, muito típica disso. Essa semana mesmo eu passei por isso, eu fui fazer uma limpeza aqui em casa, mais intensa, né? Porque a gente está com esse cuidado redobrado, passei um pano com muita água sanitária ao chão. Mas eu acho que eu exagerei a mão, né? E foi o suficiente. Clarinha respondeu de imediato, com espirro e secreção nasal aumentada, tá? Bem, antialérgico e passou o tempo daquele cheiro mais intenso, ela melhorou, graças a Deus. Mas são episódios que a gente percebe muito frequentemente em nossas crianças, né? Bem, não necessariamente todas essas situações de aumento de secreção vai me gerar obrigatoriamente um acúmulo de secreção naquela região dos seios paranasais, não, tá? Não necessariamente. Por isso que é importante sempre ter a avaliação do médico para que ele possa, de fato, avaliar e verificar que se aquela presença daquela secreção já é condizente com o quadro de sinusite ou não, tá bom? Então, eu posso vir a ter a liberação de secreção, porque qualquer coisa que acomete o trato respiratório é muito tendencioso ter o aumento da secreção. E isso essa secreção, ela não se localiza só exclusivamente nessa região que eu apresentei de vocês, dos seios paranasais, não. Tá? Ao longo de todo o trato respiratório, a gente tem ali a produção de um mucozinho, toda a via respiratória ela é umidificada. Tanto é que em si, a nossa região nasal, ela tem ali uma umidificação, a gente tem ali um material sendo produzido, tá? Então, não obrigatoriamente, todas as vezes que, por exemplo, a minha criança, ela apresenta essa congestão nasal, aquele narizinho, né, congesto, que obrigatoriamente eu já tenha uma presença desse material também nos seios paranasais, tá bom? Então, é por isso que tem que ter a avaliação. E outra coisa, sempre é muito importante aquilo que você falou na sua pergunta, é mesmo. O pediatra ele recomenda e nós realmente devemos retirar, estimular a nossa criança até aquela higiene e a retirada desse excesso de secreção. Porque senão ele só vai se acumulando e aí tende a acumular e aí justamente nesse acúmulo e no passar do tempo é que eventualmente eu possa ter uma extensão maior, um agravamento do quadro, um quadro de sinusite ou eventualmente até aumentos, levando-se também na região pulmonar, tá bom? Então, isso que você falou é muito importante. Por quê? Quando eu tenho no adulto, é fácil, aquilo que está me incomodando, eu percebo que eu estou com secreção, eu vou ao banheiro, faço uma higienização, retiro, né? Porque até mesmo é incômodo. Mas nas nossas crianças, por mais que também seja incômodo para elas às vezes têm a dificuldade até de assoar o nariz, né? Espontaneamente. Então, cabe aí a nós, pais e responsáveis, realmente, aí, por isso que uma vaporização, é muito comum o pediatra receitar um expectorante, o que aí faz com que essa secreção se torne mais fluida e consiga sair de uma maneira mais fácil, tá bom? Jéssica, depois, se for o caso, a gente conversa mais sobre esse assunto. Agora eu vejo que a minha turma voltou. Só para explicar a vocês, eu até continuei no próprio slide que a gente tinha parado e estava conversando, dando retorno para uma pergunta que Jéssica tinha feito, tá bom? Então, agora a gente vai dar continuidade aqui. E depois, tá, gente? Todos vocês que porventura queiram fazer pergunta, a gente vai abrir à disposição. Então, olha só, eu estava falando para vocês, pedi para que vocês passassem a mão na região do pescoço, percebessem que ali nós temos anéis, que são anéis
da traqueia, que é constituído por essa cartilagem hialina, né? Pedir para vocês também passarem a mão no ápice dessa pontinha aí do nariz, que é denominada de ápice, que vocês percebessem também que essa flexibilidade que a gente tem nessa região é devido a uma cartilagem que também é do tipo hialina, tá bom? Bem, existe, na hora que a gente fala daquela cartilagem articular dos ossos longos, que eu apresentei a vocês hoje, até fiz questão, na hora que apareceu no desenho esquemático, eu chamei a atenção para vocês disso, em virtude justamente do fato que eu ia apresentar a vocês aqui, ó. Essa cartilagem, ela também é do tipo hialina, e ela é importante estar presente, porque inclusive ela vai fazer parte do processo mais adiante que eu vou postar para vocês, tá? Até de proteção das peças ósseas e crescimento também. Só que nem toda cartilagem tem aquele aspecto que eu apresentei a vocês. Olha, vou voltar aqui, né? Esse ambiente de matriz, coradozinho de uma maneira homogênea, né? Existe uma cartilagem que é do tipo elástica, que eu consigo perceber que tem aqui a presença também de fibras, justamente de fibras elásticas. Essas fibras elásticas se coram muito, então por isso que num corte histológico como esse aqui, porque isso aqui é uma foto, eu observo áreas bastante escuras, né, densas, muito bem coradas, tá bom? Bem, essa cartilagem elástica, ela é presente na epiglote. Essa estrutura de epiglote aqui, eu vou pedir para mostrar a vocês mais adiante, tá? Porque realmente ela foge muito aqui para a gente dentro desse contexto. Mas tem áreas aqui que eu consigo, que vocês consigam evidenciar a presença dessa cartilagem mais fácil, né? Passem a mão agora sobre o pavilhão auditivo de vocês. A nossa orelha externa, ela é constituída, ela também tem essa maleabilidade, né? Flexibilidade. Ela é constituída de tecido cartilaginoso, tá bom? Eu chamo a atenção de vocês para um detalhe muito importante. A cartilagem, ela tem difícil regeneração. Significa o seguinte, que se eu me machucar, se eu tiver ali um processo inflamatório nela, ela vai ter maior dificuldade de voltar a ser o que era antes, tá? E por que dessa observação minha? Porque é muito comum hoje em dia, a gente sabe, o uso de piercing, né? E logicamente, quando a gente usa um piercing, a gente quer dar um toque, chamar atenção porque tá bonito, e isso é interessante, tá? Só que, se porventura você colocar um piercing na orelha e ele começar a ter foco inflamatório, né? Você vê ali, tá incomodando, aí tá vermelho, aí começa a secreçãozinha, aconselho, tire, tá? Não estenda com isso não. Por quê? Esse pavilhão auditivo, ele é constituído de tecido cartilaginoso. Se a gente insistir, realmente eu posso danificar o tecido e, repare, o nosso pavilhão auditivo mantém a nossa orelha de pé, né? Na verdade, ela funciona ali no arcabouço para captar as ondas sonoras e me permitir, de fato, o objetivo central, que é constituir o caminho do som. Bom? Então, não fica excedendo, porque tem gente que é teimoso, né? E às vezes quando eu falo isso em sala de aula, aí vocês começam. Professora, eu fiz, eu insisti. Então, cuidado com esse insistir com um processo inflamatório nessa região. Por exemplo, é diferente nessa regiãozinha, nesse lóbulo, onde a gente coloca brinco, né? Às vezes a gente coloca um brinco tão pesado que, tadinho, eu mal coloco ele, ele já tá machucando a minha orelha e eu fico o dia todo, insisto, volto em casa, tiro e no outro dia eu acho que tá tudo bem, tá? É diferente. Reparem que esse lóbulo, passam a mão nele, ele tem uma consistência bem diferenciada, ele é bem mais molezinho, né? Que aí é tecido epitelial. Então, não tem aí nessa região que a gente coloca brinco, eu não tenho cartilagem. Cartilagem está no pavilhão, que é o local normalmente que as pessoas colocam piercing, tá bom? Eu acho importante chamar a atenção de vocês disso, porque é uma coisa muito dos dias atuais, né? E tem hora que a gente, no conviver muito com vocês, a gente percebe que tem uns que meio que exageram, não acho que isso eventualmente possa trazer algum prejuízo a vocês, tá bom? Bem,
Nós temos agora o terceiro e último tipo de tecido cartilaginoso, que é a fibrocartilagem. Essa fibrocartilagem, eu sempre falo com meus alunos que ele é o meio de caminho entre aquela consistência da cartilagem clássica e um tecido conjuntivo. Até a própria observação histológica, reparem vocês que isso aqui é uma foto, ela é bem diferentezinha, né? Olha, vamos passar aqui só para vocês recordarem do que eu estava apresentando para vocês. Entre uma cartilagem hialina, elástica e aqui a fibrocartilagem, tá bom? Mas ela está presente na nossa estrutura corporal em alguns locais que, inclusive, a gente já apresentou aqui hoje. Na sínfise púbica e nos discos intervertebrais. Aonde foi que eu apresentei isso para vocês anteriormente? Eu vou passar a slide aqui só para mostrar a vocês. Olha, acompanhe aqui comigo. Ó, passando aqui, estou procurando a imagem. Só para vocês não só saberem, né, a teoria, mas conseguirem identificar isso no que a gente mostrou. Hoje, logo no iniciozinho, foi na hora que eu estava recapitulando para vocês. Assim, aqui, ó. Isso daqui, ó, sínfise púbica, tá vendo? Até naquela oportunidade eu lembro que eu mostrei a vocês, ó, todas essas áreas meio azuladas aqui são áreas a qual eu tenho cartilagem, tá? Então, nessa sínfise púbica e nos discos intervertebrais, eu tenho aqui a cartilagem do tipo fibrocartilagem, tá bom? Tá? E aqui nós temos a cartilagem do tipo hialina. Tá? Porque é muito importante. Aquilo que eu falei com vocês, na hora de estudar, não deixem de, meu pai, onde que tá? Identificar, tá bom? Caminhar, encontrar, verificar ali na imagem, enxergar, porque é muito anatômico, né? Muito visual. Então, isso que eu sempre peço a vocês, tá? Não passa por uma coisa sem, não, depois eu vejo, depois eu olho. Tá? E também na tuba auditiva. Aí você falou, Luciene, você falou do pavilhão da orelha. É o seguinte, gente, que o pavilhão da orelha é essa porção externa que vocês estão aí, que eu até pedi para vocês porem as mãos e sentir, né? Só que o nosso ouvido, ele é constituído por 3 porções. Ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Então, isso que vocês colocaram a mão no pavilhão auditivo, que é essa cartilagem do tipo elástico, é o que é possível a gente realmente tatear agora, tá? Mas internamente nós temos uma via condutora, que é denominada de tuba auditiva. Sei lá, mas internamente é um ambiente onde nós apresentamos a cartilagem do tipo fibrocartilagem, tá bom? Então, é por isso que ela aparece aqui, mas é uma porção mais interna da qual aí a gente não consegue e nem deve, porque a gente não deve colocar nada na nossa cavidade auditiva, tá bom? Bem, aqui eu coloquei para vocês em relação aos discos intervertebrais. Eu também gosto muito dessa imagem, né? Acho ela bonita, bem clássica e bem bonita para o meu aluno enxergar. Tá bom? Percebam vocês que a presença dessa fibrocartilagem, desse tecido cartilaginoso aqui, ele ajuda, ele protege as peças ósseas. Evita, vocês imaginem, se nós não tivéssemos essa cartilagem e ali no nosso dia a dia houvesse o atrito íntimo entre 2 peças ósseas ali, afinal de contas a gente está movimentando, né? Então, a cartilagem, ela ajuda a amenizar o impacto de uma peça óssea a outra. Bom, então é muito importante ela estar presente e ela ser saudável, íntegra, né? Bem, existem também os ligamentos. Histologicamente, essas estruturas de ligamentos, eles são similares a estruturas tendíneas, ou seja, eles vão apresentar colágeno, tá? E pouco material celular. Normalmente, esses ligamentos e tendões, eles estão presentes com o objetivo central de suportar tensão. Aqui, essa imagem, nós temos uma imagem articular do nosso joelho, né? Olhem aqui a patela, tá? Então, aqui, o autor, inclusive, desse contexto, né? São os ligamentos mais famosos, ligamento cruzado, né? O anterior e o posterior. Vocês já devem ter ouvido, muitas vezes quando a gente acompanha ali o futebol,
né? Os nossos atletas às vezes possam vir a ter rompimento de ligamento cruzado. Enfim, eu não sei se eu já tive a oportunidade de falar com vocês, mas esse ano eu entrei de férias sobre futebol, tá bom? Não sei por que não, mas é um assunto que está me deprimindo ultimamente. Deixa quieto. Beijão. Olhem só. Vamos aqui agora verificar o crescimento das nossas estruturas ósseas, né? Lembram quando eu apresentei vocês aquele periósteo, tá? E chamei a atenção daquela vascularização chegando, vindo para nossas peças ósseas, né? Aí você fala, mas por que agora voltar a esse assunto? E por que a gente apresentou cartilagem? Senhores, as nossas peças ósseas, elas têm um processo de formação e algumas das nossas peças ósseas, elas são formadas a partir de peças cartilaginosas. Então, aqui nesse desenho esquemático, é o desenvolvimento, ele representa para a gente o desenvolvimento e crescimento de um osso longo do nosso corpo. Um osso longo nosso, se a gente imaginar lá durante... Ok, Beatriz, não só eu que estou sofrendo não, né? Enfim, deixa quieto. Bem, então, olhem só. Imaginem a gente lá no nosso processo de desenvolvimento, dentro do ventre materno, a gente tem, inicialmente, um molde, né? De estruturas que vão dar origem às nossas peças ósseas, mas inicialmente eu tenho um molde cartilaginoso. Então é por isso que a gente inclusive apresenta para vocês, dentro desse estudo ósseo, é importante que a gente tenha a noção da presença de cartilagem, né? Então aqui, especificamente nessa representação, o que nós temos? Aqui é o molde cartilaginoso, e aí o que o autor está mostrando para a gente? Olha, tem uma chegada, né? E porque existe periósteo também aqui envolvendo externamente essa peça. E o periósteo me permite a chegada de vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, eles vão se interiorizando a essa peça. E a partir do momento que ele vai se interiorizando, aí você fala, nossa, mas o que tem a ver com esse processo de desenvolvimento ósseo? É através dessa vascularização que vão chegar células que a gente denomina de osteoprogenitoras, ou seja, células que são produtoras, são células que vão preconizar células ósseas, tá? Então, estão chegando células ósseas que vão tomar conta desse universo, desse ambiente, e o que era antes ter sido cartilaginoso vai sendo aos poucos substituído por tecido ósseo. Então, eu tenho uma formação óssea a partir de um tecido cartilaginoso, tá? Aqui embaixo, em B, o autor está me mostrando uma outra possibilidade, agora, de crescimento. Porque, olhem só, ali, inicialmente, eu tenho essa substituição de tecido cartilaginoso por tecido ósseo, mas agora a gente vem aquele momento clássico, né? Quando a gente sai ali com a criança no colo, quem eventualmente já passou por isso há de entender. Ainda mais quando a gente tem o primeiro filho, a gente sai ali da maternidade, eles dão aquele pacotinho que a gente acha a coisa mais linda do mundo, né? Mas a gente sai assim morrendo de medo. Oh, meu pai do céu, e agora? Será que eu vou dar conta? Né? Aquele pacotinho ali, piquititinho no seu colo, que você ama tanto, mas é tão frágil, né? Ele tem ali pecinhas ósseas, inclusive algumas áreas ainda não totalmente ossificada, que eu vou apresentar mais adiante para vocês. Mas, bem, entre aquele indivíduozinho, né, que igual eu vou literalmente apresentei a vocês o Gabriel, né, então só para contextualizar, olhem, eu peguei, Gabriel saiu ali com 2,5 kg, porque o Bendito realmente nasceu bem piquititinho, foi um envelopinho bem piquititinho, hoje o Bendito está maior do que a mãe, né? É isso que eu quero chamar a atenção, entre aquele momento onde eu tinha peças ósseas
relativamente pequenas, hoje, ao longo desse intervalo de tempo, as peças ósseas cresceram em tamanho. Foi a médio e longo prazo, inclusive eu tenho certeza que vão crescer ainda mais, que ele está justamente na fase do estirão, né? Já está maiorzinho do que o meu tamanho, como diz meu marido, não é muito difícil chegar nisso, mas ele ainda vai crescer muito. Por quê? Porque nós temos um universo, inclusive, lembram daquela cartilagem presente que eu chamei a atenção com vocês? Nós temos a presença, e que eu vou explicar mais detalhadamente adiante, de tecido cartilaginoso que vai poder promover esse crescimento, essa expansão e comprimento das peças ósseas. O que é muito bonito, né? Que é o que a gente tem ao longo do nosso crescimento e desenvolvimento. É uma coisa lenta e gradual, logicamente também vem sendo muito estimulado por vários fatores nutricionais e hormonais. Na hora que eu falo que o meu Gabriel aqui vai passar agora pela fase de estirão, é porque ele está na adolescência. Então, aí nós teremos todo o envolvimento hormonal que vai estimular com que esse processo aqui, né, de crescimento das peças ósseas ocorra de uma maneira mais acelerada. Bom, mas inclusive isso a gente vai verificar bonitinho mais adiante, especificamente, tá? Olhem só, aqui é um raio-x, a gente pode observar esse raio-x de um menino, né? Ele tem aqui, apresenta 12 meses de idade, então ele é um bebê, né? Do qual a gente consegue, se a gente fizer um raio-x nessa criança, ele tem a parte ossificada sim, mas ele tem uma área cartilaginosa, essa aqui que é a cartilagem epifisal, que a gente vai se estender um pouco mais adiante, que é muito importante, que é muito preeminente nessas crianças. Por quê? Olha o tanto que essa criança com 12 meses de idade não vai ter para crescer. Então, ele tem que ter um arsenal cartilaginoso bastante robusto, tá bom? Olhem só a diferença dessa imagem, desse raio-x de um bebê em relação a um raio-x de um indivíduo adulto, já totalmente formado, consolidado todo o seu crescimento, né? Eu observo aqui na imagem a estrutura do fêmur, né? Bem consolidada, bem ossificada. Aquele fator que vocês já ouviram, aquela conversa que vocês já ouviram falar, mas você ainda vai crescer, né? Eu já ultrapassei os 21 anos, não vou crescer mais. Se baseia justamente nisso. A gente tem, em média, até cerca dos 21 anos, para que aquele ambientezinho de cartilagem, né, esse grande ambiente de cartilaginoso que nós apresentamos enquanto mais jovens, ele vai ficar totalmente ossificado, né? Igual no meu caso. Não tem mais expectativa de crescer, né? Toda a minha parte cartilaginosa aqui nesse sentido, ele já foi consolidado e eu já tenho as minhas peças ósseas formadas. Eu sou dessa altura toda e eu vou manter nessa altura toda, tá bom? Não tem como mais crescer, não. Então, é isso aí. Olhem só, da mesma forma a gente consegue visualizar isso em termos de um indivíduo na hora que a gente observa também os ossos da mão, tá? Olhem só, todas essas areazinhas aqui que vocês estão verificando, ó, são áreas cartilaginosas e que têm o potencial, né, de consolidar e promover o desenvolvimento e crescimento. Bom, afinal de contas, a gente precisa de ter o crescimento ao longo de toda a nossa estrutura corporal. Até chama a atenção de vocês para um assunto que a gente vai construir, vai trabalhar um pouquinho mais adiante, tá? Olhem só, eu estou falando de crescimento e desenvolvimento ao longo da vida, né? Chamei a atenção entre uma criança ao nascer e a diferença que a gente vai observando, como as nossas crianças vão crescendo, vão se desenvolvendo, e muito fruto, obviamente, do crescimento das estruturas e das peças ósseas, né? Mas uma coisa é muito importante, na hora que eu pego uma estrutura femoral, por exemplo, de um indivíduo mais jovem, a arquitetura, ou seja, o desenho, né? Na hora que eu pego uma imagem de um fêmur de uma criança, eu tenho a sua imagem respeitada e guardada se eu pego um fêmur de um indivíduo de 30, 50 anos de idade.
né? Por quê? Porque ao longo do nosso crescimento e desenvolvimento, ou seja, a partir do momento que as nossas peças ósseas vão crescendo, tá? Mas nós temos, eu vou apresentar para vocês ainda hoje, uma célula que é responsável por manter o arcabouço, né? É como se esculpisse. A peça óssea cresce, mas ela tem anatomicamente o mesmo contorno. Gente, eu acho isso tão bonito, né? E eu quero que vocês percebam isso, que vocês tenham um carinho ao estudar o corpo humano. Porque tem coisa que a gente fala assim, nossa, mas é detalhe, mas olha como que é bonito na hora que a gente para, imagina como que é o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, como é que realmente, né, é a construção do corpo humano. Aí, como, graças a Deus, a gente consegue, às vezes, manter essa estrutura até relativamente saudável ao longo do tempo, né? Logicamente, com tantas situações que eventualmente possam ocorrer, mas ainda assim, a gente sempre tem que valorizar. Tudo muito bonito, tudo isso, tá bom? Bem, agora eu vou aqui estender justamente falando para vocês da porção continuar com o sistema esquelético. Aqui ele está me avisando que dentro de 10 minutos vai cair essa nossa live, tá bom? Mais uma vez eu vou chamar a atenção de vocês, eu vou aqui apresentar, eu tenho um ponto de corte, mas aí a gente depois volta com perguntas, esclarecimentos sobre atividades, tá bom? Só para a gente, vocês entenderem, até em função desse assunto que eu estou falando com vocês. Nós temos células que vão ser responsáveis por ser justamente quem vai esculpir, quem vai manter, olha, essa integridade óssea, né? Quer seja do indivíduo jovem, ou quer seja do indivíduo mais velho. Se eu tiver que fazer um desenhozinho aqui do fêmur, eu vou fazer esse desenhozinho, tá bom? Eu coloco aqui algo que a gente já tinha destacado lá presencialmente, que é literalmente essa função da estrutura esquelética para a nossa estrutura corporal, né? Ele que é suporte para partes moles, ele ajuda a proteger órgãos como a região encefálica, como pulmão e coração, né? E além de tudo, ele serve de alavanca para os nossos músculos, para realizar as nossas atividades diárias, né? Que é tão bom poder exercitar tudo isso. Mas eu apresentei a vocês também que ele é um reservatório de minerais. Inclusive, isso é o que diferencia. Se vocês se recordarem, hoje, na hora que eu iniciei a nossa aula, eu chamei a atenção de vocês. Olha, a porção esquelética é um tecido, né? É tecido ósseo. O que faz ele ser diferente, tão rígido e diferenciado de outros tecidos do nosso corpo é a parte mineral, que é aqui, ó, depósito de cálcio e fosfato. Aí você pode falar assim, mas engraçado, Luciene tinha, logo quando ela iniciou lá, até presencialmente em sala de aula, ela tinha me falado isso. Por que que ela está voltando a falar? Porque é o seguinte, gente, eu vou mostrar agora a vocês que esses minerais, cálcio, fosfato, que estão presentes no nosso tecido ósseo e que é tão diferenciador desse tecido, né? É produzido por algumas células específicas. Eu vou apresentar, eu vou até combinar com vocês, eu vou apresentar aqui esses 3 tipos de células, e depois, quando a gente retomar, né, porque agora, depois que cair essa live, nós vamos continuar com perguntas. Porque é importante a gente ter esse contato próximo, né? Aí, no nosso próximo encontro, quando eu retomar com a matéria, eu vou partir disso daqui para fixar, tá bom? Quem que produz esses minerais no meu tecido ósseo, né? Células, algumas células específicas. E quais são as células que compõem o nosso tecido ósseo? Vou citar aqui, que é bom que vocês vão acompanhando, vão acostumando com os nomes e a gente vai fixando, tá? Nós temos 3 tipos celulares no tecido ósseo: osteoblastos, osteoclastos e os osteócitos, tá? Bem, e quem justamente gosta, tem o papel de formar, né, de sintetizar a matéria,
a matriz extracelular é essa célulazinha aqui, que é o osteoblasto. Olhem só. Não, porque eu quero pegar isso aqui. Só para vocês enxergarem, o osteoblasto é uma célulazinha como essa daqui, ó. Reparem que eu tenho aqui uma célulazinha do lado da outra, tá bom? Então, essa daqui, que ela é formadora dessa matriz óssea, tá? Ela é responsável, é o local onde nós vamos observar que tem concentração de fosfato e cálcio, tá? Bem, o que eu pulei aqui nesse slide é que eu chamo a atenção de vocês o seguinte, porque de fato, né, na conversa, ó, corte histológico de um osso, às vezes o aluno fica assim, uai, mas como que fizeram um corte de uma estrutura tão rígida, tão dura? Como que eu tô vendo aqui uma foto que foi um corte histológico, como que foi preparado? Logicamente, gente, que é diferente. Se eu fizer aqui um pequeno corte do meu tecido, da minha pele, eu consigo perceber como consigo cortar isso com certa facilidade. Tanto é que a gente se machuca e na hora que a gente vê, já foi, né? Agrediu tecidualmente. Agora, a peça óssea, ela precisa de ter um preparo diferenciado, né? Conseguimos sim ter essas imagens, esse preparo, mas é através de mecanismos específicos. Que não vem o caso para nós aqui, mas só porque quando a gente não toca no assunto, é muito comum um aluno perguntar a gente, mas como, professora? Como que eu vou tirar uma foto da célula que compõe meu osso? Existem, inclusive, duas técnicas específicas, que é por isso que eu apresento essas imagens aqui, umas das quais a gente vai conseguir ter a preservação das células, inclusive só para vocês começarem a enxergar, ó, isso daqui são os osteoblastos. Essas célulazinhas aqui ao entorno. E aqui é o material onde eu tenho tecido ósseo, mas aqui eu não tenho a preservação das células ósseas, não. Tá? Eu não visualizo isso. Na verdade, aqui, ó, eu não sei se vocês se recordam, essa imagem daqui foi quando hoje, no iniciozinho da aula, tinha uma parte que eu mostrei para vocês o que era tecido ósseo compacto, e o autor fez um desenhozinho, assim, ó, aqui eu tenho o material ósseo, ele está enfileirado, compactado, um pós outro, tá bom? Semana que vem, na hora que a gente ater melhor em relação a esse assunto, vocês vão ver. Eu gosto muito de fazer uma associação e eu vou aproveitar essa imagem e começar a plantar essa sementinha aí na cabecinha de vocês. Olhem, reparem que essa imagem aqui, ó, tem várias estruturas. Ó, tem uma estrutura circular aqui, eu tenho outra estrutura circular aqui e assim vai, né? Eu gosto de, às vezes, pedir o meu aluno para imaginar uma cena doméstica. Quem não fez isso ainda na vida, vão aproveitar essa oportunidade para que semana que vem, na hora que eu retomar, vocês poderem me falar que já fizeram isso, tá bom? Vocês vão cortar uma cebola. É isso, cortar uma cebola. Primeiro descasquem aquela cebola e depois cortem ela em rodelas, tá bom? Vocês vão ver que ela é toda formada por anéis, né? Eu tenho um miolinho central e depois eu tenho várias estruturazinhas que eu vou apresentar a vocês, que elas recebem um nomezinho específico, é como se fossem vários anéisinhos daquela cebola. Se ali, então, nesse para-casa, que vocês vão cortar a cebola e depois vão ver vários conjuntos, né, ali, aí vocês vão literalmente passar a mão ali e separar aqueles anéis, tá? Sei, muito provável que vocês vão chorar também, né? Eu também choro. E vão ficar com a mão cheirosa, que é uma maravilha, mas faz parte, tá bom? Eu falo isso, você fala assim, a Luciana é louca, por que ela tá falando disso? Né? É porque como a gente apresenta algo que eu sei que às vezes a gente fala assim, gente do céu, como que é isso? Né? Então, quando a gente faz associação com coisas que a gente consegue visualizar, a gente consegue comparar e entender aquilo dali melhor, tá bom? Que é o objetivo que eu sei em termos de conteúdo, quanto mais a gente puder fazer associação e vocês puderem enxergar aquilo que a gente está falando, que é tão textual, né? É tanta coisa, mas se eu consigo fazer essa associação, ela é muito melhor, tá bom? Gente, ele vai aqui, já está sinalizando dentro de um minuto, vai cair a ligação, então eu vou
utilizar este slide como ponto de corte para a gente teórico, certo? Como eu falei com vocês, já já, viu, Jéssica? Eu vou te mandar o próximo e último link nosso, tá? Você tá me ouvindo, Jéssica? E aí, chamando a atenção de vocês, que a gente volta dentro do intervalo de 5 minutinhos, tá bom? E será que Jéssica não tá me ouvindo, não? Jéssica? Oi, oi, Beijo, tá bom, tá bom. tô aqui. Tchau. Beijo, tchau. Aí, viu, gente? A gente volta, mas aí eu vou abrir para perguntas, não só da matéria, como qualquer questionamento, dúvida que vocês possam vir a ter em termos das atividades a serem entregues. Eu quero ouvir vocês, tá bom? Inclusive, vocês possam falar, não só aqui, né? Ouvir pela voz de vocês, como às vezes para ficar mais organizado. Vocês podem também fazer perguntas pelo chat, tá bom? Porque assim eu vejo aqui o seu comentário e te respondo, tá? É muito importante para a gente não ficar, fazer dessa distância física, a gente não pode ter a distância ali né, de recomendações, de dúvidas, isso é muito importante para a gente, tá certo? Então, ó, ele vai cair e a gente volta já já. Observem aí o que vocês têm de pergunta para a gente poder